Bom dia, sétimos anos. Aula de hoje, dia 8/7, dando continuidade à nossa última aula, fazendo correção das atividades do caderno de atividades. Revisão sobre pronomes e tipologia textual, notícia e reportagem. Então, na aula de ontem, nós conseguimos fazer uma correção bem detalhada, avançamos bastante até a página 17 do caderno de atividades. Hoje, dando continuidade, questão 15. Indique os pronomes pessoais dos casos reto e oblíquo nas frases a seguir e a função sintática de cada um deles. Para ficar mais fácil, a gente vai fazer aquela revisão, relembrando aqui dos pronomes e como que eles se classificam. Então, antes da gente passar para a resposta, vamos lá. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que nós usamos para se referir às pessoas de quem dizemos algo. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Sempre funcionam como sujeito de uma oração. Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que nós usamos acompanhando um verbo. Me, se, te, contigo, comigo, consigo, lhe, nos, vos, convosco, e sempre possuem a função de complemento verbal. Como eles acompanham o verbo, eles funcionam como complemento verbal. Então, partindo dessa lembrança aí, relembrando, recordando o que a gente já estudou, a gente já tem até a resposta para essa questão. Encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda. Eles devem ser lavados uma vez por semana. Que pronome que nós temos aqui? Eles, que funciona como pronome pessoal do caso reto. Então, eles funcionando como pronome pessoal do caso reto. Na questão 2, frase 2, coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha-os bem fechados. Esse os aqui está se referindo a quem? Ao lixo que vai ser colocado em sacos plásticos. Desculpa, aos sacos plásticos. Perdão, pessoal. Esse os aqui está se referindo aos sacos plásticos que irão receber o lixo. Então, esse os aqui aparece para a gente como pronome pessoal oblíquo, e como ele está acompanhando o verbo, ele tem a função de complemento verbal. Então, repetindo, na frase 1, eu tenho eles, que funciona como sujeito, e na frase 2, eu tenho os, que está acompanhando o verbo e que funciona para a gente como complemento verbal. Ok até aqui? Não se esqueçam de ir confirmando para mim, ok? Tudo bem? Entendi? Não entendi? Tá bom? Estou acompanhando. Isso aí. Questão de número 16. Leia as frases a seguir e reescreva, substituindo os termos repetidos por pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos são esses que nós comentamos que vão sempre acompanhar os verbos. Então, eu tenho assim, ó, mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique as garrafas diariamente. Se eu vou usar o pronome oblíquo, significa que eu tenho um termo, uma palavrinha que está repetida aí. Nesse caso, na frase da letra A, eu tenho o quê? Garrafas. Então, eu preciso substituir a palavra garrafas pelo pronome. Então, a Letícia já até respondeu para a gente aqui. Vai ficar, mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique-as diretamente. Então, verifique as garrafas foi substituído por as, se referindo a elas. E na letra B, eu tenho tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique os vasos sanitários semanalmente. Mais uma vez, eu tenho um elemento repetido aqui, que no caso é vasos sanitários. E aí a substituição, e Arley respondeu para a gente ali, tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique-os semanalmente. O que a gente precisa estar lembrando e levando em conta toda vez que aparecer uma questão desse tipo? Utilize pronomes pessoais oblíquos, que eu sempre vou substituir colocando o pronome junto com o verbo. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Verifique-as, verifique-os.
Ou seja, sempre o pronome pessoal oblíquo vai acompanhar aí pra gente o verbo. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então, questão 17. Para evitar a repetição da palavra dengue nas frases a seguir, você pode substituí-la por um pronome. Reescreva as frases e responda às questões. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Podemos prevenir a dengue acabando com o mosquito. Opa, eu tenho dengue aqui funcionando como sujeito e aqui eu tenho dengue logo depois do verbo. Então, eu tenho que substituir por um pronome em que o pronome vai acompanhar o verbo. Isso significa que ele não é um pronome pessoal do caso reto. Ó. Podemos, Esther já respondeu para a gente, podemos prevenir a dengue, prevenir lá, ok? É só tirar o Rzinho aqui, ó, é prevenir lá. Não tem o R no final aqui não, tá, pessoal? Ok? Que pronome você empregou no lugar da palavra dengue? O lá, né, que apareceu aí pra gente. Qual é a função sintática do pronome nessa oração? Se ele está acompanhando o verbo, pronome pessoal do caso oblíquo. Ok? O pronome se refere, então, àquele de quem se fala, porque eu estou falando de uma terceira pessoa. Lembrar que a primeira pessoa é a que está falando, eu. A segunda é com quem eu falo, vocês. E a terceira, de quem nós estamos falando. Nesse caso, nós estamos falando do mosquito. Ele não faz parte da conversa, então é a terceira pessoa. Repetir para alguém aí ou tá tudo ok? Certinho? Ok. Questão 18. Leia com atenção as frases e responda as questões a seguir. Chikungunya está relacionada à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia. Para eliminá-la, devemos reforçar as medidas para acabar com os criadouros de mosquitos. Observem que nós já temos aí marcado esse lá aí que é para a gente um pronome. A que se refere o pronome em destaque? Ok, a doença chikungunya, a doença de quem ele fala, ou só a chikungunya. Em que pessoa do discurso está esse pronome? Se nós estamos falando de alguém, está na terceira pessoa do discurso. Isso aí. Qual é a função sintática desse pronome? Observem que ele está acompanhando o verbo, então ele é complemento verbal. Então, repetindo, letra A se refere a chikungunya, está na terceira pessoa do discurso e tem a função sintática de complemento nominal. Caso a chikungunya fosse substituído por vírus da gripe, que substituições relacionadas a esse pronome você faria? Observe, pessoal, que nós usamos aqui lá, se referindo a chikungunya, porque chikungunya é um substantivo feminino. Se eu usasse vírus da gripe, eu teria que usar lo, que é no masculino, se referindo a vírus, que é uma palavra masculina. Então, nesse caso, ficaria para eliminá-lo, e aí você vai explicar que você usou o lo, que é um pronome pessoal oblíquo masculino, que está se referindo à palavra vírus, que é masculino. Ok? Certinho, pessoal? Dando continuidade, questão de número 19. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação na floresta Zika, em Uganda. Para diagnosticar o Zika, devemos observar os seguintes sintomas: dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Reescreva o trecho substituindo o Zika da segunda frase por um pronome oblíquo. Primeira coisa a lembrar, sempre que eu tiver duas vezes a mesma palavra, né, repetida, como no caso aqui, ó, Zika, Zika e Zika, só que nesse caso são 3, mas o primeiro caso é vírus, o segundo é o nome da floresta e o terceiro caso é Zika de novo.
Então, o que está repetido, na verdade, é o vírus Zika e aqui, ó, o Zika. Eu vou substituir sempre o segundo, eu nunca posso substituir o primeiro, tá, pessoal? Para diagnosticá-lo, e aí eu vou tirar o R e colocar o lo no final. Lo porque é o Zika, então é substantivo masculino. Então, vai ficar diagnosticá-lo. O pronome que você inseriu tem a mesma função do termo substituído? Sim, vai complementar o verbo. Se aqui funciona como complemento, quando eu substituo, também funciona como complemento. Então, tem a mesma função? Sim. Lembrar que a troca do pronome, ela não altera a função sintática. Ok? Alguém pediu para falar aí? Alguém chamou? Maria Cecília, você balançou a mãozinha aí? Você quer falar alguma coisa ou foi sem querer? Ok, pessoal? Então, continuando. O pronome, ok, Maria Cecília, o pronome se refere àquele ou aquilo de quem se fala. Ok, é a terceira pessoa. Esse pronome concorda em gênero, número e pessoa com o sujeito, o vírus Zika. Muito bem, Esther. Com o sujeito, o vírus Zika. Caso essa expressão fosse substituído pelo termo dengue, aí nós temos o vírus, então usei lo. A dengue, o pronome usado seria lá, então ficaria diagnosticá-la. Ok? Só vou chamar a atenção para essa letra D. Gostaria que vocês passassem um marca-texto para estar sempre lembrando que o pronome ele vai concordar em gênero, número e pessoa com o sujeito. Passem o marca-texto aí, ó. O pronome concorda em gênero, número e pessoa. Gênero, lo ou lá, né? O ou a, se é masculino ou feminino. Número, se é singular ou plural. E pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Certo, pessoal? Questão de número 20 a 23 são questões sobre o texto. Eu não vou ler o texto para a gente poder ganhar tempo. O texto é uma notícia retirada de um site na internet que diz que Pedro Bandeira lança o livro A Flecha Traiçoeira em março. E aí o subtítulo é o seguinte: obra trata da questão da tolerância com a história de Aramirim e Arari. E aí o texto vai falar sobre esse livro que será lançado, sobre quem fez as ilustrações, que no caso é o Rogério Borges, e logo depois ele comenta ainda que outros livros desse autor, da mesma editora, também foram lançados, alcançaram sucesso. Então é um texto de caráter informativo, que tem como objetivo fazer o quê? Divulgar o lançamento do livro. Então, qual o objetivo do texto? Divulgar o lançamento do livro. Onde ele foi veiculado? E aí, se vocês observarem aqui, ó, foi veiculado no JC Online, que é o site ou é um jornal, não é isso? É o jornal JC Online. Então, repetindo, o objetivo é divulgar o lançamento do livro e foi veiculado no jornal JC Online. Questão 21. Ao observar as características do texto, é possível afirmar que se trata de uma notícia. Se o objetivo é mostrar, né, é informar sobre o lançamento do livro, é uma notícia. Releia o trecho a seguir e indique qual é a função sintática do termo em destaque e que expressão ele substitui. Desde a estreia com o Dinossauro que fazia au-au, em 1983, ele já lançou mais de 100 títulos. Juntos, eles alcançam a marca de 30 milhões de exemplares vendidos. Então, a pergunta é: qual a função sintática do termo em destaque e que expressão ele está substituindo? Eles
tem função de sujeito. Observe que nós temos eles alcançam, então sujeito praticando a ação. E substitui que expressão? A expressão sem títulos, ok? Então, eles têm função de sujeito da oração e substitui a expressão sem títulos. Dando continuidade. Leia as frases a seguir e reescreva-as, eliminando a repetição da palavra o livro, a flecha traiçoeira. O livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. O livro A Flecha Traiçoeira aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios, Aramirim e Ararê. Eu vou substituir o segundo, porque é ele que está repetido. Então, eu vou colocar o livro será lançado em março. Como aqui tem função de sujeito, ele... Então, eu vou substituir tudo isso aqui, ó. O livro A Flecha Traiçoeira. Então, ele aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios. Muito bem, Arley. Ele... Ok, pessoal? Dando continuidade, então. Questão 24. Relendo as frases que você reescreveu na questão anterior, a que conclusão você chegou sobre o emprego do pronome pessoal do caso reto? O que a gente observou? Que ele funciona sempre como sujeito, certinho, Esther? Substituindo um nome. Ou seja, o pronome pessoal do caso reto sempre funciona como sujeito, substituindo um nome. Isso aí, evitam repetição. Ok. Nas frases a seguir, os pronomes pessoais destacados podem ser eliminados. Reescreva-os fazendo os ajustes necessários. Os personagens nasceram em tribos inimigas. Um dia, eles se encontram à beira de um rio. Então, nós vamos substituir eliminando o que está repetido. Os personagens nasceram em tribos inimigas e, aí eu posso retirar aqui, encontram-se à beira de um rio. Certinho, Esther? Eu vou retirar isso aqui que está repetido, ó, e eu vou colocar um ezinho para dar continuidade. É aquele elemento que eu expliquei ontem, coesão, ou seja, continuação, a ideia da frase, da oração continua. Então, repetindo como vai ficar a oração. Os personagens nasceram em tribos inimigas e, vírgula, um dia, vírgula, encontram-se à beira de um rio. Então, a Esther colocou lá no chat, ó, encontram-se à beira de um rio. A mesma coisa na letra B, ó. O livro A Flecha Traiçoeira foi ilustrado por Rogério Borges. Ele faz parte da coleção Pequenos e Sabidos. Então, eu venho aqui na oração. O livro A Flecha Traiçoeira foi ilustrado por Rogério Borges e faz parte da coleção Pequenos e Sabidos. Nossa, aqui eu não preciso colocar nada. Eu só retiro o ele e coloco o ezinho, que é o nosso elemento de coesão. Foi ilustrado e faz parte. Eu não preciso desse ele. Deu para entender? No primeiro caso aqui, nós só colocamos o pronome, que é o se, para depois do verbo, encontra-se. Na segunda oração, no segundo caso, eu nem preciso de pronome, porque a coesão foi feita apenas com conectivo e. A continuação da ideia foi feita só com o conectivo. Repetir para alguém essa questão ou ok para todo mundo? Alguma pergunta sobre essa questão de número 25? Então, pegue o seu marca-texto e circula essa questão e coloca assim, ó, estudar. Porque é interessante estar atento quando a gente faz a substituição ali, mas retirando, usando só o elemento de coesão. Ok, Arla? Então, beleza. Então, peguem o marca-texto e destaquem essa questão 25 para vocês estarem estudando aí e estarem mais atentos a esse tipo de substituição. Questão número 26. Que função os pronomes eliminados na questão anterior exerciam? Nós tínhamos ali o eles
e embaixo ele novamente. Então, eles exerciam para a gente a função de sujeito, ok? Então, continuando, questão de número 27. Considerando as orações, Pedro Bandeira tem 45 anos de carreira. Ele já vendeu mais de 30 milhões de exemplares? Responda as questões a seguir. O pronome ele retoma que termo? Ele retoma Pedro Bandeira, isso aí. O pronome que substitui o nome Pedro Bandeira exerce a função sintática de sujeito. Estamos falando dele, então ele tem a função sintática de sujeito. E aí, aquilo que eu pedi para destacar lá atrás, né, para vocês estarem gravando, o pronome sempre concorda em gênero, número e pessoa com o nome que ele substitui. Então, lembrando, o pronome concorda em gênero, número e pessoa com o nome que ele substitui. Certinho? Questão de número 28. A respeito do trecho a seguir, assinale as alternativas corretas. Os poemas da antologia Mais Respeito, Eu Sou Criança incentivam o processo de criação artística. Eles propiciam um debate sobre o preconceito, a questão da identidade e os sonhos. Vamos lá para marcar aquilo que for correto. Não, Esther, eu respondi a letra C. Concorda? Só se pulou aí para vocês o áudio, mas eu respondi a letra C. Voltando um pouquinho aqui, pessoal, da C da 27. Eu ainda pedi para vocês relembrarem que a gente já tinha marcado há umas 2 folhas anteriormente. Concorda em gênero, número e pessoa. Ok? Então, voltando para 28. Vamos marcar o que está correto. O pronome eles substitui o termo processo de criação literária. Certo ou errado? Então, vamos lá. Os poemas da antologia, né, incentivam o processo de criação. Eles eles substituem o termo poemas. Então, a letra A está errada. Não é processo, é eles, até porque é só a gente observar o seguinte, eles é masculino plural, processo é masculino singular, então não pode fazer a substituição, então a letra A está errada. B, nesse caso, a substituição de uma palavra por um pronome tem a função de evitar a repetição. Correto. O uso aqui do pronome, no caso, funcionando como sujeito para evitar a repetição. Letra C. O pronome eles concorda em gênero, número e pessoa com o nome que substitui. Correto. Eles está substituindo poemas. Poemas é masculino e plural, identificando para a gente terceira pessoa. Então, concorda em gênero, número e pessoa. Oi? Quem está com o microfone aberto aí, por favor. O pronome eles retoma uma palavra anterior, mantendo a coesão de partes do texto. Correto. Então, estão corretas as afirmativas B, C e D. Certinho? Questão 29. No trecho a seguir, o pronome destacado substitui o sujeito da oração anterior. A que pessoa do discurso ele se refere? Aí eu vou lembrar, primeira, segunda ou terceira. Voltando aqui para a oração, o projeto Autores que Fazem História homenageia autores consagrados. Ele contempla atividades que contam a história desses autores. Então, ele está se referindo à terceira pessoa do discurso. Então, lembrando, eu primeira, tu segunda, ele terceira pessoa do discurso. Pessoal, até aqui alguma pergunta? Nós concluímos as atividades do caderno de atividades que estavam propostas para a aula de hoje. Alguma perguntinha? Não? Então, eu vou pedir para que vocês estejam pegando agora
a nossa apostila, porque nós vamos corrigir as atividades páginas 17 e 18 da apostila de vocês. Certinho? Então, em continuação, nós vamos passar para a nossa apostila, corrigindo as questões que estão nas páginas 17 e 18. E aí nós vamos relembrar um pouquinho sobre os pronomes indefinidos. Vocês receberam uma videoaula sobre esse conteúdo. Mas vamos relembrar aqui, vamos revisar. Pronomes indefinidos. Como o nome já diz, indefinem, ou seja, dão uma ideia muito vaga sobre alguma coisa. Eles não dão para a gente ideia exata, precisa. É algo meio solto, que você não sabe a quem está se referindo, a quantas pessoas está se referindo. Por isso que são chamados de indefinidos. Não definem nada. Vale destacar ainda que eles podem ser pronomes variáveis ou invariáveis. Ou seja, eles podem sofrer variação, flexão de gênero e número, ou serem invariáveis. Por exemplo, vou acompanhar a tabelinha aqui. Pronomes indefiníveis. Variáveis. Algum, porque nós temos também algum, alguns, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, todo, todos, toda, todas, outro, outras, outra, outras. Então, observem que vai variando. Muito, muitos, Vou lendo todos e vocês vão lembrar que pode fazer no plural ou no singular, no masculino e no feminino. Pouco, poucos, pouca, poucas. Certo, vários, tanto, quanto, qualquer. Esses são os pronomes indefinidos que sofrem variação. Então, eu digo, qualquer pessoa pode participar. Ou quaisquer uma dessas pessoas, estou se referindo a mais de uma. Havia pouco representante na reunião. Havia poucas pessoas na reunião. Esse quadrinho, pessoal, quando eu enviei a videoaula, eu até pedia para que vocês copiassem no caderninho de vocês, tá bom? Então, é interessante que vocês tenham esse quadrinho lá no caderno de português ou no material que vocês estão utilizando para fazer as anotações. Então, quem não copiou durante a videoaula, que quiser copiar agora ou quiser estar anotando, eu só não vou poder ficar esperando, tá? Mas é bom que vocês tenham esse quadrinho no caderno. Os pronomes indefinidos invariáveis são aqueles que não possuem variação, nem de número, não vão para o plural, e nem possuem a forma masculina ou feminino. Então, eu tenho alguém, não existe alguém, é alguém. Alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, quem, cada e algo. Quando eu digo assim, alguém chegou, eu não sei se esse alguém está se referindo a uma pessoa do sexo masculino ou feminino. Quando eu digo ninguém compareceu, eu também não sei se é masculino ou feminino. Ótimo, Letícia, podem tirar uma foto e copiar depois. Tudo. Também eu não sei. Quando eu digo assim, tudo me agrada. Mas o que é esse tudo? Quantas coisas tem inserida nesse tudo? Cada um de vocês me traga o caderno. Quantas pessoas são? Cada um se refere a quanto? 3, 10, 30, 20? Eu não sei. Nada me serve. Mas o que é esse nada? Quantas coisas estão inseridas dentro desse nada? Então, observem que eu tenho uma ideia aqui de coisas imprecisas, por isso que são chamados para a gente de pronomes indefinidos, não definem nada. E alguns podem sofrer a variação de gênero e número, enquanto outros não possuem alteração, possuem apenas uma única forma. Partindo disso aí, alguma perguntinha sobre os pronomes indefinidos? Alguma dúvida? Certinho para todo mundo? Ok. Então, dando continuidade, lá nas páginas 17 e 18, nós temos algumas questões. E a primeira questão, as primeiras questões, na verdade, dizem referência a esse texto aqui, que é também uma espécie de informação retirada de uma reportagem, onde a personagem que está dando essa reportagem, que está sendo entrevistada, diz que ela quer ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti. E aí, só resumindo um pouco, nós temos a Raquel aqui,
que é essa personagem que está sendo entrevistada num bairro da Moca, na igreja onde ela é acolhida como refugiada, e ela comenta sobre como foi a vida dela enquanto refugiada, que ela teve que fugir do país dela, e que por causa dessa experiência que ela teve, ela quer crescer, quer estudar, ser médica, e quer ajudar pessoas que vivem nessa situação como a que ela passou. Pessoas que precisam entrar em outros países, que precisam fugir do seu país e precisam viver como refugiadas. Por isso que ela diz que quer ser médica e morar um pouco no Brasil, que é o país que a acolheu, e um pouco no Haiti, que é o país que ela quer ajudar. No caso aí é o país de origem dela. Na verdade, ela nasceu na República Dominicana, mas ela conhece todo esse esquema aí de pessoas que acabam fugindo da República Dominicana, do Haiti. Ok? A ideia de imprecisão ela é construída de diversas formas em um texto. Para saber mais sobre isso, realize as atividades seguintes. E aí, antes da gente continuar, eu quero lembrar aqui. O que é a ideia de imprecisão? É a ideia vaga. Você não sabe exatamente a quem está se referindo. Por isso que a gente comentou sobre pronomes indefinidos. Dão para a gente uma ideia vaga. Você não sabe a que elemento do texto está se referindo. Alguém deveria ir para a África para ajudar lá. Quem é esse alguém? Então, você tem uma ideia imprecisa, muito vaga. A partir dessa noção, o texto vai mostrar para a gente que em vários momentos nós temos essa incerteza sobre a quem ou a quantas pessoas estamos nos referindo. Então, vamos lá. Questão 29. Em que local se deu o encontro entre os repórteres, a menina haitiana e seu pai? Certinho, em uma igreja da Moca. Essa é a resposta que ela coloca, que nós temos lá do texto, porque começa dizendo, em uma igreja no bairro da Moca, encontramos Raquel, ou seja, foi naquele local que se deu a entrevista. Não é possível saber exatamente em que igreja se deu o encontro dos repórteres com a criança. Que palavra indica essa imprecisão? Ela diz assim, ó, voltando lá no texto, em uma igreja. Uma, tá, mas qual igreja? Nós não sabemos. Esse uma que aparece aqui pra gente, ó, dá a ideia de imprecisão. Então, voltando, e aqui classe gramatical ele pertence, não é pronome nesse caso. Por que não é pronome? Porque não está substituindo o nome, está acompanhando o nome igreja, tá? Então, uma funciona como artigo indefinido. Então, retomando, o elemento que dá a ideia de imprecisão é o uma, que funciona como artigo indefinido. 31. Releia este outro trecho que contém uma fala da Raquel. Eu gosto muito de passear no parque, também, mas minha mãe nunca tem tempo. Mas quando é dia de alguma coisa, normalmente nos levam para algum passeio aqui na igreja. Qual a atividade preferida de Raquel? Passear no parque. Ela já deixa bem claro aí, né? Passear no parque. Ela sempre pratica essa atividade? Não. Ela diz que a mãe não tem muito tempo. Então, essa é a explicação. Não, pois a mãe dela não tem tempo. Ao comentar os passeios que faz, a menina utiliza a expressão dia de alguma coisa. Tá aqui, ó, dia de alguma coisa. Duas palavras são imprecisas. Identifique-as. As duas palavras são alguma e coisa. Alguma, tá? Mas quantas são? Coisa. Qual é a coisa? Não sabemos. Então, as palavras alguma e coisa dão para a gente a ideia de imprecisão, uma ideia vaga. O que ela quer dizer com essa expressão? E aí, o que ela quer dizer com essa expressão? Que é algo que não está planejado, é alguma coisa que aparece de repente aí, que se refere a algo que não está planejado, ok? Continuando a letra E. Para dizer o que faz nesses dias especiais, a menina afirma que nos levam para algum passeio aqui na igreja. É possível identificar o sujeito de levam? Observem que levam identifica a terceira pessoa do plural. Toda vez que eu tenho terceira pessoa do plural, eu tenho sujeito indeterminado.
tá? Então, é possível identificar o sujeito? Não. Qual é a classificação? Indeterminado. Que palavra é empregada para se referir de modo vago aos passeios? Algum. Ele diz algum passeio. Então, repetindo, não tem como identificar o sujeito, ele é classificado como indeterminado e a palavra empregada é algum. Copie do último parágrafo do texto as palavras e expressões que se referem de modo vago ao tempo. São as palavras alguns segundos e um pouco. São as duas palavrinhas que aparecem para a gente ali. Alguns segundos e um pouco. Ok, Daniel? Alguns segundos e um pouco. Pessoal, alguma perguntinha? Alguma dúvida? Até aqui, ok para todo mundo? Beleza, então. Estou encerrando, não precisam sair, tá?